Você já sabia que nós já estamos? Meu querido e minha querida, tudo bom? Calma, calma, calma. Não é o que vocês estão pensando, não é uma guerra física. Porém, eu já vou explicar para vocês. Primeiro eu quero dizer que é muito bom estar aqui de novo, tá? Sim, antes que alguém pergunte, com um visual novo, né? Um cabelo mais claro. E queria desejar um 2020 maravilhoso para todo mundo que está aí assistindo. Esse pessoal que só assiste, mas não comenta, por favor, comente aqui no vídeo, aqui embaixo, comente, por favor. Vamos interagir, gente, vamos interagir, vamos trocar ideias. E também comentando ajuda o canal a crescer, ajuda ajuda o YouTube a indicar o vídeo para outras pessoas. Então, por favor, ajude, comente, tá? E curta, deixe seu like, compartilhe, faça o que quiser. Mas ajude o canal, por favor. Eu tô para sortear o livro faz quase um ano, tá? Vai chegar a 500 inscritos. Quando chegar a 500 inscritos, eu vou sortear o livro do CS Livros. Porém, vamos ao assunto. Então você deve estar pensando aí, que guerra que começou? Eles nem invadiram nada, eles atacaram, mas não deu em nada, está só nessa possibilidade. Mas, olha, querido, eu quero dizer uma coisa para você, não é uma guerra física que nós já estamos há muito, muito tempo, é uma guerra espiritual. Você está entendendo? A gente nasceu para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, né? Eu, como você que está assistindo aí, quem sabe você já passou, né, muito tempo, perdeu muito tempo querendo fazer a vontade de Deus, mas sempre caía em erros de novo, voltava para trás, anda em círculos até hoje. E isso não é bom para a gente, né? Isso é importantíssimo, que a gente saiba se defender nessa guerra, a gente saiba estar armado corretamente para a guerra. É isso que nós vamos conversar hoje nesse vídeo, que espero que seja edificante para você. Então, para quem não sabe, o ser humano ele é constituído por três coisas bem importantes. O nosso corpo, que é aquilo que todo mundo vê quando você se apresenta, né? Aquilo que você dá a entender para a sociedade. É o seu visual. Nosso espírito, que é o que tem contato com Deus, né? O que nos mantém em contato com Deus. E a nossa alma. E a nossa alma, que ela é responsável pelo nosso raciocínio, pelas nossas decisões, né? E tudo que a nossa alma tomar decisão, que a gente tomar uma decisão errada, nosso espírito vai sofrer eternamente ou vai viver eternamente com Jesus, ok? Então, é isso que eu quero que nós entendamos. Nós precisamos compreender que a nossa carne, ela é falha, nossa carne é falha, mas o espírito, que é o que tem contato com Deus, tem que ser forte. Aquilo que nós alimentarmos mais, vai ganhar, logicamente, né? Se você tem dois cães e tem um cão branco e um cão preto, acho que alguém já ouviu falar dessa história, né? Se você alimenta mais o cão branco e dá água para ele, o cão preto vai morrer e o cão branco vai sobreviver, porque você tratou bem, você deu água, comida, né? Então é simples, é bem difícil a gente deixar de fazer a vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus, mas não é impossível. Quanto mais a gente se alimentar da palavra, mais a gente vai ter força, a gente vai ter armas para poder permanecer firme e forte perante Deus, ok? Nesse caminho, que se o teu pecado você acha que Deus nunca vai perdoar, Deus já te perdoou quando você se arrependeu e pediu perdão para Ele. Então agora falta somente você aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, que você será totalmente perdoado e os seus pecados ficarão para trás. Deus vai jogar no mar do esquecimento, ok? Então é algo que é simples de entender, mas na prática não é tão simples assim.
Então, vamos nos alimentar um pouquinho da palavra de Deus. Eu estou aqui para provar na Bíblia, tá? Na palavra de Deus, que aqui fala tudo que a gente precisa saber, tá? Para sobreviver a essa guerra, para vencer essa guerra, ok? Aqui em Efésios capítulo 6, vou colocar aqui para vocês, ó. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 fala: revestivos, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se aquela tentação vem, se aquilo que você mais é fraco, o diabo ele arma ciladas, ele sabe onde você é fraco, né? O diabo sabe do teu passado e sabe do teu presente, mas só Deus sabe do teu futuro. Tá entendendo? Porque o futuro só pertence a Deus. Nenhum homem é capaz, nenhum ser humano é capaz de adivinhar o que vai acontecer. Tem muita gente por aí enganando muita gente que não lê a palavra de Deus e por isso se deixa enganar. E aí acredita, né, em várias ramificações aí das crenças populares que alguém pode saber o que vai acontecer com tal famoso, com ciclano, até com você. Isso não pode, só Deus sabe o que vai acontecer no futuro, ok? Então, como a palavra que fala em Efésios capítulo 6, versículo 11, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E como que é essa armadura? Então, rapidinho para você entender, fala a couraça da justiça, tá? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o capacete da salvação. Aquele que aceitou Jesus e o considera seu único Senhor e Salvador está salvo, ok? E não voltou atrás, tá? Então nós temos que nos revestir dessa armadura de Deus para não cair na cilada e vencer essa guerra. Mais um pouco para frente aqui na palavra de Deus, ali em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios, tá? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Só que os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos proteger. Todo aquele que aceita Jesus e toma Ele como seu único Senhor e Salvador, os anjos de Deus estão ao seu redor. O poder de Deus nos guarda e nos livra, ok? Desde quando você permanece firme com Deus, no caminho certo, ok? E aí você está se perguntando ainda como vai vencer o mundo, você já entendeu algumas coisas, né? Então, quem é que vence o mundo? Aqui, ó, em 1 João, capítulo 5, fala assim, ó, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a chave da vitória, né? Isso é até um bordão muito usado nas igrejas, né? Que a fé é a chave da vitória, mas é verdade, né? Porque se não for a nossa fé, a gente vai viver de quê? A gente vai crer em quê? Naquilo que o mundo inventa, naquilo que eles querem enganar? Não. Então nós temos que estar armados, né? Revestidos com a armadura de Deus e a nossa fé firme nele, somente nele, né? Porque não há outro Salvador além de Jesus. Então nós temos que estar firmes nele, para que nós possamos vencer esse mundo, ok? E a palavra também ela fala que a gente tem que se sujeitar a Deus, ou seja, obedecer a Deus acima de todas as coisas, porque quando a gente ama, a gente obedece, né? Então a gente tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Ele manda, como a gente já falou aqui, ele manda muitas coisas, aquilo que é o nosso ponto fraco, ele manda porque ele sabe onde nós somos fracos, onde você é fraco, ele vai mandar nessa área. Então, você já ficando sabendo disso, com antecedência, a gente já sabe aonde investir, né? Que a gente já tem que se firmar mais ainda com Deus e não deixar
que ele nos leve, né? Que o diabo nos leve para o outro lado de volta, né? Fala assim, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? O diabo não se cansa, mas ele está 24 horas tentando você, e se você ceder é lucro para ele. Mas ele não cansa, né? O mundo espiritual não cansa de tentar nos tirar de Deus, porque ele sabe que se a gente sair da presença de Deus, a gente cai e perde a salvação, né? A salvação ela vem pela graça, não pelo que a gente faz, pelas boas obras, mas é pela graça. Jesus na cruz foi que nos salvou. Mas tem porém, né? A gente se arrependendo e aceitando Jesus como único Senhor e Salvador, aí sim a graça vai fazer efeito. E nessa guerra também o diabo ele representa o ladrão, né? E a Bíblia fala que aqui em João capítulo 10, versículo 10 fala assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas, tem um mas, que é a melhor parte, né? Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aquele que tem Jesus, que vence com Jesus, vai ter vida em abundância, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter prosperidade, né? Em várias áreas. A vida não é um mar de rosa com Jesus, mas a gente consegue passar por todas as situações com calma, ok? Sem desesperar, porque Jesus ele traz algo que nada nesse mundo traz. Agora, meus queridos, nós vamos entrar numa parte que eu gosto muito, essa é a parte prática, ok? Que fala aqui na palavra de Deus a parte prática. Eu gosto muito dessa parte aqui, que fala em Romanos. Procure na sua Bíblia aí, de repente, a tradução, algumas palavrinhas podem mudar, mas o contexto é o mesmo, né? Porque a palavra é uma só, a verdade é uma só, ok? Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo também, que a gente vai atrás e procura responder para você. Então, em Romanos 7, 21 ao 23, fala assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O ser humano ele só contém mal, nós não somos nada, nós somos caca. Sem Deus, sem Jesus, nós somos caca, nós somos estrume, entendeu? Então de nós não temos nada de bom. O ser humano ele já vem nascido de Adão pecaminoso, ok? Quando a gente aceita Jesus, a gente é limpo, a gente é feito uma nova criatura. E o versículo 22, ali continuando: porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. O nosso espírito tem prazer na lei de Deus, tem prazer em agradar a Deus, porque é tão gostoso estar na presença de Deus, meus queridos. Experimente, ajoelhe aí mesmo onde você está, ou antes de dormir, sozinho. Ore a Deus, coloque um louvor de fundo. Se você não é cristão ainda, mas já pensou em visitar algum lugar, alguma igreja idônea, coloque um louvor aí, ajoelhe no seu quarto, coloque um louvor baixinho, ore com as suas palavras, não é nenhuma oração pré-feita, ok? As suas palavras, isso se chama oração. E fale com Deus. Então, como eu estava falando, o nosso espírito, ele tem prazer na lei de Deus, mas a nossa carne não deixa muitas vezes. E a gente tem que dar ouvidos ao nosso espírito, que ele tem que ser mais forte, como a gente falou, alimentar mais o espírito, buscar mais a Deus para que ele sobressaia. E o 23, para fechar, fala assim: mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, sem Jesus, a gente é escravo do pecado, sim. A nossa carne é escrava dos nossos prazeres, dos prazeres desse mundo. É uma coisa muito suja. O mundo sobrenatural é muito profundo, muito pesado, entendeu? Algo que você pode achar que não tem nada a ver, ele traz muito malefício para a sua vida. Tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente agrada a Deus, a gente passa a agradar a Deus, que a gente aceita Jesus e começa a agradar a Deus, a gente tem uma vida de paz. Aqui logo à frente, no mesmo capítulo 8, no versículo 6, fala assim: porque o pendor da carne dá para a morte,
Mas o do Espírito com E maiúsculo, sempre que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, ok? Eu tenho que parar de falar ok, né? Muito chato isso. Mas fala assim, o pendor do Espírito para a vida e paz. Então é da carne, dá para a morte, mas do Espírito Santo de Deus para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque é carne, né? A carne não tem vontade de nada, a carne não sente vontade, a carne só sente preguiça, sente prazer, sente conforto. A carne quer estar o mais confortável possível, a carne não quer estar suando para passar alguma coisa boa para quem precisa, né? Mas o nosso espírito, ele almeja, quando a gente precisa agradar a Deus e tem prazer em agradar a Deus, no suor, ficar num lugar fechado, em condições mais ou menos, é muito valioso, é muito prazeroso, porque a gente sabe que milhares de pessoas podem ver, mesmo que não comente, né? Podem ver e pensar, refletir e passar a ter uma vida melhor, de mais qualidade com Deus, ok? Ok. E o versículo 8 para fechar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma lógica, né? Aquele que está fazendo a vontade da própria carne, que está na prostituição, que está na glutonaria, sem pensar nas coisas de Deus, que o espírito dele não tem vontade de estar com Deus, não pode agradar a Deus mesmo, né? Então, eu gostaria que você curtisse o vídeo se você gostou, né? Ninguém vai dar um joinha se não gostou, dá dislike também se você não gostou, mas comenta por que você não gostou, tá? A gente vai bater um papo do mesmo jeito, ok? Então eu agradeço a vocês, a presença de vocês aqui, e que Deus abençoe cada um que está aí assistindo, tá? Eu gostei muito de fazer esse vídeo, que estão falando muito de rumores de guerra, e a Bíblia fala que quando tiverem guerras e rumores de guerra, a volta de Jesus estaria próxima, tá? Então, ó, prepare-se para a guerra do dia a dia, para vencer, porque com Deus é vencer ou vencer. Amém? Então, Deus abençoe, queridos. É isso aí. Até breve.